Ei, gente! Hoje a aula é sobre anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos AINES. A proposta da aula é que seja uma aula mais curtinha, de revisão ou até mesmo de introdução, primeiro contato ao conteúdo, mas que não dispensa o ensino individual de cada um, né? E atrás ali das bibliografias de referência, que é o Huggendale e o Goodman. Eu espero que dê tudo certo, é a primeira vez gravando esse tipo de aula e qualquer dúvida podem chamar. É importante aqui a gente relembrar um pouco sobre a inflamação, só passando por cima mesmo ali dos quatro sinais cardinais, né? A gente tem o calor, que é o aumento da temperatura local, e é causado pela vasodilatação arteriolar, que tem um aumento do fluxo sanguíneo. O rubor é causado pelo mesmo motivo, que é esse aumento do fluxo sanguíneo. O tumor, ele é por causa do extravasamento de plasma e leucócitos, e a dor tem mais algumas explicações, né? Envolve o edema, que pode comprimir as terminações nervosas, e também a liberação de mediadores químicos álgicos e hiperálgicos, como a bradicinina e a prostaglandina, respectivamente. É muito importante também a gente entender a cascata de inflamação, porque é a partir dela que a gente vai entender o mecanismo dos AINES. Ali a gente tem, né, na figura, uma membrana sofrendo uma lesão. Esse estímulo lesivo faz com que atime a enzima fosfolipase A2, que faz com que o ácido araquidônico seja liberado da membrana para o citoplasma. No citoplasma, ele pode sofrer a ciclooxigenase, se transformando, né, nesses mediadores inflamatórios, prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxano, ou pode sofrer a lipoxigenase, se transformando nos leucontrienos. O mecanismo dos AINES é justamente impedir a ciclooxigenase. E aí a gente já pode falar também do seu primeiro efeito colateral, que é fazer com que mais ácido araquidônico seja transformado através da lipoxigenase, que vai dar origem aos leucontrienos, que estão extremamente relacionados com a constrição das vias aéreas, o excesso de muco fluido. Então, para quem tem problema de asma brônquica, isso é um efeito colateral muito importante. Para a gente poder entender melhor outros efeitos colaterais de AINES, é importante saber qual é o papel biológico dos produtos da ciclooxigenase. Então, aqui os produtos de COX-1, que é constitutiva, a gente tem citoproteção, né, que é a proteção da mucosa gástrica, antiagregante plaquetário, agregante plaquetário, que é o tromboxano. Não precisa saber os nomes de forma alguma de cada um, mas é legal saber que o tromboxano é agregante plaquetário. Dor e inflamação, contração uterina, broncoconstrição e broncodilatação. Já em COX-2, que tem função constitutiva, né, renal e na transmissão nervosa, ela também tem como induzida, né, depois ali de identificar o agente agressor, como antiagregante plaquetário, também agindo na dor e inflamação, vasodilatação e inibe a proliferação do músculo liso. Sobre os efeitos dos anti-inflamatórios, a gente sempre fala que eles são AAA, antipiréticos, analgésicos e anti-inflamatórios. Antipirético, essa função de reajuste do termostato hipotalâmico, não está ligado a diminuir a temperatura, mas em ajustar, reajustá-la, né, colocar ela na medida certa, porque esse termômetro ele está desajustado, fazendo com que a temperatura corporal esteja maior. Analgésico, e também anti-inflamatório, né? Porque ele acaba ali com a cascata anti-inflamatória. Todos esses três efeitos estão relacionados ali a acabar com a ciclooxigenase e com o papel biológico do produto da ciclooxigenase. Os AINES podem ser divididos em primeira geração e segunda geração. Vamos começar aqui explicando da primeira geração, que são os inibidores não seletivos da COX. Então, eles inibem COX-1 e COX-2. Alguns têm mais afinidade para inibição de COX-1 ou de COX-2, mas ambos são inibidos de qualquer forma. Como efeitos terapêuticos, a gente tem ali os efeitos clássicos, como anti-inflamatório, analgésico, antipirético. E aqui também a gente tem como antitrombótico. Como grande exemplo disso, a gente tem a aspirina, que é o AS, e ele é amplamente utilizado como antitrombótico. Isso acontece justamente pelo aquele mecanismo que a gente já explicou, impedindo, né, a ciclooxigenase, COX-1, ele também impede a formação do tromboxano, que vai ser responsável pela agregação plaquetária. Por esse mesmo motivo, em pacientes em que isso não é indicado, ele pode causar sangramento, que está aqui nos efeitos adversos. Também tem irritação gástrica, por causa da falta de produção, né, daquela citoproteção, que a gente já comentou mais na frente, erosão gástrica, pelo mesmo motivo, lesão renal, lembrando ali da função constitutiva de COX-2, eventos cardiovasculares e reações anaflactórias.
Já os AINES de segunda geração, eles são seletivos na sua inibição, né? Eles inibem de forma seletiva a ciclooxigenase 2. A gente está falando aqui especificamente da classe dos coxibes, que foram descobertos em 1998, se eu não me engano, foi ali no final dos anos 90, e foram amplamente utilizados até o começo dos anos 2000, porque eles não tinham problema, né, os efeitos adversos do trato gastrointestinal causados pela primeira geração, porque como eles não inibem de forma alguma COX-1, e a gente sabe que um dos papéis dos produtos da ciclooxigenase 1 é a citoproteção, então o trato gastrointestinal continuava protegido, ali evitando erosões e irritações gastrointestinais. Mas ele por si tem seus efeitos adversos também. Vamos começar falando dos efeitos terapêuticos. A gente tem aqui a função, o efeito AA, né, anti-inflamatório, analgésico e antipirético, mas aqui a gente vê que não tem a função de antitrombótico. Por quê? O tromboxano, ele é produzido, ele é um produto de COX-1, né, e tá ligado ali à agregação plaquetária, como a gente já falou. E a COX-1 não vai ser inibido de forma alguma, então não vai ter inibição do tromboxano. Em contrapartida, o PGI2, né, ele é um antiagregante plaquetário e ele é produzido por COX-2 e vai ser inibido. Ele também é produzido por COX-1, mas quando a gente põe na balança, acaba tendo, né, mais tromboxano e menos antiagregante plaquetário. Por isso, seu principal efeito adverso são os eventos cardiovasculares, também citados, né, nos AINES de primeira geração, só que aqui a gente tem um risco de eventos trombolíticos muito maior. E esse é o motivo pelo qual hoje o uso desse medicamento é muito restrito a casos específicos com bastante ressalvas. Ele também tem a lesão renal, porque a gente sabe, né, como está naquele slide que eu recomendo voltar depois no vídeo do papel biológico dos produtos, que uma das funções constitutivas de COX-2 é a função de proteção renal, e aqui então a gente vai ter a lesão porque ela vai ser inibida. E as reações anafilactóides também. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenha ajudado no estudo de vocês, mas não esqueçam da importância do estudo pessoal. Sempre recomendado o Hangendale e o Goodman. E é isso. Até a próxima.